Olá, você que chegou aqui no meu canal hoje, querendo ouvir as notícias, que estão acontecendo em Portugal, com relação aos imigrantes brasileiros. Então, a notícia, o assunto de hoje é que alguns brasileiros, youtubers, terão que se explicar para o CEF. Isso mesmo, gente. O pessoal aí está brincando, com coisa séria, fazendo o que não deve do país, de forma que terão que se explicar por não estarem aí fazendo as coisas de forma correta, dentro da legalidade, dentro da lei. Então o assunto de hoje é esse, Será que os brasileiros estão enganando os brasileiros que queiram emigrar para Portugal com falsas promessas? O que é que está acontecendo? Então eu irei passar um pouco aí dessas notícias que estão acontecendo em Portugal com relação a isso, Então, ao decidir imigrar para Portugal, é interessante que você entenda as regras, as leis, a cultura, pois você está entrando em um território que não é o seu. Então, muitas coisas são diferentes, Então, é interessante que você esteja por dentro de tudo isso e muito mais se pretende residir no país, seja em Portugal ou em qualquer país do mundo. Então, Portugal é um destino desejado por muitos brasileiros, isso a gente sabe, E no mínimo que nós podemos fazer é entrar legalizados, aprender a entrar e a sair de qualquer lugar de cabeça erguida e sem prejudicar ninguém, e nem muito menos ser prejudicado. Então o assunto de hoje será isto. Então, se você está pensando em migrar para o país, se você quer mais informações, inclusive dessas últimas notícias que está acontecendo agora, que eu irei passar hoje, fica até o final do áudio, que eu irei explicar sobre isso. Dá um like aí, clica no sininho para se inscrever no canal. Assim você estará ajudando a divulgar mais informações e ajudando também ao canal a crescer e passar informações verdadeiras, verídicas, sem enganar ninguém, tá, gente? Então, são informações importantes que eu passo aqui para os imigrantes que queiram migrar de forma legalizada, sem ter dor de cabeça, com bom planejamento e de forma correta, tá? Então, vamos lá. Os acordos e a abertura das fronteiras, entre Portugal e Brasil facilita para os imigrantes brasileiros entrarem em Portugal, A língua também facilita demais, a questão da imigração. E, claro, os acordos entre os dois países, Diferente da maioria de outros países da Europa, Portugal permite a regularização e facilita até, para os brasileiros e outros países que falam português para migrarem para o país de forma legal. Há pessoas, que entram no continente, de forma legal, como turista, tem direito, como turista, aos 90 dias que são os 3 meses, e aí por algum motivo deseja ficar. Mas muitas vezes outros já vêm incentivados por alguns youtubers ou amigos que estejam no país, e permanece e se planeja, entre aspas, em migrar e ficar de forma ilegal, E isso não é legal. Você fazer isso, estar com esse pensamento, não é legal.
Então a pergunta é, será que vale a pena, né, você sair do seu país, né, e entrar em outro país para permanecer de forma ilegal? A minha resposta é não, definitivamente não vale a pena morar ilegalmente em qualquer lugar do mundo, tá? Não é só em Portugal. Então, não faça isso. Não faça isso, porque você terá sérios problemas, né? Inclusive, ser convidado a se retirar do país quando você for passar aí por alguma fiscalização. A melhor maneira de migrar, né, é através de vias legais, né, com seus deveres e direitos garantidos, né? Um exemplo bem simples e não menos importante é quando você precisar ir ao médico, por exemplo, né? Se você estiver ilegal no país, você não vai poder aí ir ao médico e não se prejudicar, né? Imigrantes em situação irregular irão ter que enfrentar dificuldades práticas, né? O risco de exploração, né? Ganhar menos em algum emprego, por estar ilegal, ou não receber o salário, trabalhou o mês todo e não irá receber porque está de forma ilegal, não pode nem denunciar. Então, isso acontece, gente. Infelizmente, acontece, né? Também corre o risco de ser expulso mesmo do país, né? Convidado, eu estou sendo muito legal em dizer que poderá ser convidado a se retirar. Mas a palavra correta é ser expulso mesmo do país e não poder retornar durante anos, né? E se puder retornar. Então, para você migrar para outro país, é preciso, eu sempre falo aqui no meu canal, é preciso um bom planejamento, um planejamento detalhado, para que você não venha a ter problemas ao chegar, né? Pessoas que têm a intenção de iludir, né? Iludir, que é o que acontece muito no YouTube. Não acredite em tudo que você ouve, tudo que você vê no YouTube. Há muitas conversas fantasiosas, né? Migrar não é fácil, sair do seu país não é fácil, né? Você tem aí família, né? Amigos, enfim. Então, você fazer essa migração de um país para outro, muitas vezes de um estado, né, do Brasil, por exemplo, de um estado para o outro, não é fácil, você imagina de um país para o outro. Então, não é vida fácil. Se você está pensando de vir para Portugal porque vai arranjar um bom emprego, vai ser bem remunerado e vai enriquecer da noite para o dia, isso é ilusão, isso não existe, tá? Não existe. Tem dificuldades, você terá dificuldades principalmente no início, tem problemas como qualquer país, né? Claro que tem muitas vantagens também, mas você deve fazer um bom planejamento para que você tome essa decisão tão importante e tão séria em sua vida, né? Então, o que é que está acontecendo? Há pessoas, né, que sem especialidades estão auxiliando os imigrantes em território português, né? Muitas vezes com falsas promessas, muitas vezes arranjando aí, dando um jeito de dizendo que vai fazer o arrendamento de uma casa para você morar, que você fique de qualquer forma. Muitas vezes recebe o dinheiro e some. Então, gente, o CEF, né, que é um órgão aí responsável aí pelos imigrantes e muitas outras coisas, aqui no meu canal tem um áudio só sobre isso, né? Falando sobre o CEF, falando sobre o NIF. Então, procure aí aqui no meu canal que você vai encontrar outras informações com relação aos imigrantes que chegam em Portugal, o que é que se deve fazer, né? De forma
legal. Então o CEF aí está de olho aí nesses profissionais que estejam trabalhando de forma incorreta. Por exemplo, em Portugal, para você ser corretor de imóveis, né, você tem que fazer um curso, você tem que entrar numa empresa que tenha licenças, que a empresa paga impostos, que a empresa é toda legalizada. Você tem que, para você ser funcionário, você tem que fazer cursos, você tem que se especializar. Então, se você não tem essa especialização, se a pessoa não é especialista nisto, não pode realizar esse trabalho em Portugal, tá? Você estará aí infringindo a lei e terá sérios problemas, tá? Então, essas pessoas que estão orientando, né, auxiliando aí os imigrantes, fazendo um serviço que não esteja legalizado de acordo com as leis, né, do país, né, então está trabalhando de forma incorreta, tá? Então é interessante que você não faça isso, não corra esse risco, né? Então alguns brasileiros e pessoas de outros países também, tá, gente? Não é só brasileiros, estão auxiliando aí os imigrantes de forma ilegal. E o CEF está de olho nessas pessoas, né? Vão ter que se explicar para o CEF, né? Essas promessas de arrendamentos que são aluguéis baratos em Portugal, gente, não existe, tá? Mesmo que seja lá no mais afastado, né? Mais no interior e tal, você ganhando o salário mínimo, o aluguel não se torna, o arrendamento, né? Que se chama arrendamento, não se torna barato não, tá? Então, a facilidade de emprego, né, com a promessa de que você arranja emprego com a maior facilidade do mundo e que você vai ganhar rios de dinheiro, também isso não existe, ok? E ficar no país de forma ilegal, né, porque tem um amigo que está há tanto tempo de forma ilegal e não tem problema, também não é interessante você fazer isso, porque um dia, né, um dia não tão distante, você poderá vir a ter problemas no país, né? Então saiu semana passada uma notícia de um jornal digital de Portugal, né, falando que o CEF está em alerta com relação às pessoas que estejam realizando esses tipos de trabalho dessa maneira, dessa forma. E muitos brasileiros alguns brasileiros, não muitos não, alguns brasileiros estão entre eles, tá? Entre essas pessoas que estejam aí realizando esse tipo de trabalho de forma ilegal. Então, tem relatos de brasileiros também que quando chegam em Portugal em busca de informações, né, sobre o processo de imigração, percebem que foram enganados de alguma forma, né, por essas pessoas que estão vendendo aí esse mundo de fantasia na internet, né, e acaba vendo em situação muito difícil, muito complicada no país, e muitos procuram auxílio para voltar para o Brasil, né? Muitos entram e permanecem no país de forma ilegal também, né? Depois que o visto de turista se vence, se você não der entrada na sua documentação para se legalizar, você estará assim no país de forma ilegal, e viver em outro país de forma legal, ilegal, não é interessante para ninguém, tá? Então é interessante que você dê entrada na sua documentação, né? Procure os sites oficiais do país, busque informações oficiais para você poder se legalizar e não ter problemas e permanecer no país, né? Sem ter aí problemas com o CEF, né? Que é o órgão responsável pelos imigrantes em Portugal. Então, gente, era isso, tá? Fiquem de olho, não acreditem em tudo que
que se passa no YouTube, tudo que falam, tudo que mostram, porque nem sempre será verdade, tá? Não se iludam. Imigrar não é fácil, não existe o mundo da Alice no País das Maravilhas que vai ser tudo flores. Não é bem assim. Então, alerta aí para os brasileiros e brasileiras que me acompanham aqui no canal, né? Eu me senti obrigada a passar essas informações para que você não caia neste golpe, porque na verdade é um golpe. Então, até o próximo áudio. Obrigada pela companhia, fiquem bem, sucesso sempre!